Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Nós vamos dar continuidade então, ao que falamos até semana passada. Semana passada nós abordamos, lá no finalzinho da aula, sobre as divisões, como é dividida a Bíblia, nas categorias, lei, profetas, escritos, que nós chamamos, na verdade, de livros poéticos, Então a gente falou aí no finalzinho da aula passada sobre essas divisões da Bíblia, a gente entender que a Bíblia ela é uma coleção de vários livros, 66 livros, na verdade. É por isso que a gente precisa entender. Quando a gente lê o Antigo Testamento, por exemplo, a gente precisa entender. O Antigo Testamento, em quais ensinos, ou os seus ensinos, quais deles ainda para nós é aplicado? Nós que vivemos sob a nova aliança, sob o sacrifício de Cristo, sob o Novo Testamento, nós somos discípulos de Cristo, Então o Novo Testamento para nós é o que guia nossa vida, nossa prática, nossa fé, nosso entendimento. Não que o Antigo Testamento ele não vale mais nada, não é isso. Mas a gente precisa entender essas divisões, Antigo Testamento e Novo Testamento. Dentre o Antigo Testamento, aí você tem livros de linguagem poética, não devem ser tomados, as palavras lá, os textos, literalmente, são simbólicos. O Novo Testamento também não é diferente. A gente tem os gêneros literários. No livro de Apocalipse, como eu falei, no livro de Revelação, você tem as epístolas, são as cartas, enfim. E aí a gente vai entendendo essa estrutura da Bíblia e a gente consegue entendê-la melhor, quando a gente entende a sua estrutura, Então foi isso aí no final da aula passada que nós abordamos, tá? Então na continuidade hoje eu quero falar sobre a inspiração bíblica, Então assim, apesar de muitos, são muitos os escritores, os autores lá, os que escreveram o Antigo e Novo Testamento, nós falamos que são em torno de 40 homens, 40 autores que escreveram, esses 66 livros, mas na verdade existe um autor só, que é Deus. Existem escritores, eles não são os autores, na verdade. A gente fala autor, é como se comumente chama uma pessoa que escreveu um livro. Mas no caso da Bíblia, tem os escritores, são em torno de 40 pessoas, mas o autor é um só, É Deus, que é aquele que é o autor. A palavra, ela não é fruto, não é resultado de uma sabedoria humana, de uma vontade humana, a gente vai ver daqui a pouco isso, Mas é o Espírito de Deus que usou esses homens nos processos aí que a gente vai chamar de inspiração, bíblica, é Deus. Então, já quero abrir com vocês o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 16. 2 Timóteo 3,16, para falar sobre a inspiração bíblica, tá? Então é isso que a gente vai abordar aqui no comecinho na nossa aula de hoje, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nessa versão, nesse texto, diz assim: toda escritura. Então, Paulo, o apóstolo, aqui, essa carta quem escreve é Paulo. E o interessante é isso, a gente entender. A gente estudou isso em hermenêutica, na matéria que nós tivemos anterior a essa, nós falamos sobre a importância de entendermos, de sabermos, temos a informação quem escreveu o livro, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual o seu ensino principal. Então, são essas perguntas que devem ser respondidas antes de qualquer conclusão. Então, aqui a gente já começa nesse entendimento que o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta, então teve a primeira, escreve a segunda. Essa aqui foi a última carta que Paulo escreveu em vida. Ele estava no final da sua vida e dá essa instrução ao jovem pastor Timóteo, Então, nessa segunda carta, no capítulo de número 3,
ele diz o seguinte, verso 16, toda escritura. Então ele se refere a tudo o que é palavra de Deus, toda a escritura. Divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então o que eu quero destacar, porque nós já lemos esse texto na aula passada ou retrasada, mas para enfatizar o quê? As 4 funções da Bíblia. Né? Então eu li esse texto, olha só, peguei o mesmo texto, só que eu destaquei aqui nesse texto as 4 funções da Bíblia, né? Pedagógica, diagnóstica, terapêutica e prática. Mas o que eu quero enfatizar agora, nesse mesmo texto, é que a Bíblia, a Escritura, ela é inspirada, é o texto aqui que vai dizer, né? O apóstolo Paulo afirmando isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada, então ela é proveitosa, né? Aí sim, para corrigir, para ensinar e etc e tal. Então, sobre a inspiração bíblica, tá? 2 Pedro, vamos para mais um texto, o segundo texto agora, para buscar também essa informação sobre a inspiração bíblica, tá? Então, 2ª carta de Pedro, outro autor, né? Aqui fica fácil porque 1 Pedro, 1 João, já traz o nome, né, do autor, Tiago, Judas, então já fica fácil para nós identificar os autores ou os escritores, né, como eu estou abordando aqui, porque traz o nome deles. Apesar que, por exemplo, Judas, que a gente vai ver daqui a pouco também, nós vamos ler também Judas, né, para falar da inspiração, aí a gente fala, tá, Judas, aí muitos associam Judas ao que traiu Jesus, e não é ele, né? Então, olha só, a importância da gente ter essas informações lá em hermenêutica, nós aprendemos isso. Então, não é o Judas que traiu Jesus, mesmo porque o Judas traiu Jesus, ele se suicidou lá, né? Tirou sua própria vida. Enfim, mas aqui em Pedro, 2ª carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e verso 21, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, ele vai chamar aqui as Escrituras, ou a palavra de Deus, de profecia, né? A profecia da Escritura. Verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, novamente aparece aqui a afirmação que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela foi inspirada, né? Essa palavra lá no original, lá no idioma que foi escrito aqui, o Novo Testamento grego, que também nós aprendemos na aula passada, o Novo Testamento foi escrito nessa língua, né? A palavra inspirado lá é theopneustos, tá? Theo, Deus, pneustos, sopro, né? Seria a ideia, e aí depende muito também das versões. Inclusive, se der tempo hoje, eu vou falar sobre essa. Por que nós temos tantas versões? Né? Por que nós temos a Bíblia traduzida, mas com termos, com textos que eles não são iguais, eles têm palavras diferentes, o mesmo texto. A gente vai falar sobre isso. Mas o ponto aqui, então, é esse. Dependendo da versão, ao invés de estar inspirados por Deus, está movidos por Deus. Tá? As duas palavras, inspirados e movidos, elas são tiradas, então, do mesmo termo, né? Não tem como tirar de outro, porque toda a tradução ela é extraída dos originais. Então, lá no original, está escrito theopneustos, que quer dizer soprados por Deus. Aí o autor, ele entendeu, né, que poderia traduzir por inspirados, outro tradutor, melhor dizendo, poderia traduzir por movidos, né? E eles ambos estão certos, eles não estão errados, porque as palavras são diferentes. Porque quando a gente pega o sentido de inspirado e de movidos, e movidos aqui, porque o original lá, ele dá essa margem para se referir à inspiração ou soprado por Deus, a ideia de, porque assim, as palavras, elas têm por trás delas, elas têm um conceito, né? A gente vai ver isso aqui ao longo da aula. E qual é o conceito de theopneustos, soprado por Deus? É o conceito também de um barco que é soprado pelo vento, é movido pelo vento, é guiado pelo vento. Então, nessa comparação, nessa metáfora, esses homens, à semelhança de um barquinho que é guiado, né, movido,
conduzido pelo vento, barco à vela, claro que nós estamos nos referindo, da mesma forma esses homens, eles foram conduzidos pelo Espírito de Deus, que é o sopro de Deus, né? Nas Escrituras aparece então esse símbolo aí, que o Espírito Santo é um vento, né? Então tem essa ligação, essa associação. Então a gente percebe aqui, ó, segunda vez, a palavra de Deus foi escrita por homens, fato, claro, né? Não foi o próprio Deus lá, um anjo, coisa desse tipo, embora nós falamos lá também nas aulas passadas, que quem começa a escrever a Bíblia, literalmente é Deus com o seu próprio dedo, né? Que são as tábuas que são entregues a Moisés. Os anjos entregam as tábuas da lei, né? Ali os 10 mandamentos, nós chamamos de 10 mandamentos, mas na verdade a Bíblia chama de 10 palavras, né? Mas nós entendemos de mandamentos porque entendemos que essas palavras são os mandamentos, né? Embora lá no original não estão os 10 mandamentos, mas estão estas palavras, e aparece 10 frases ali, né? Por isso que a gente fala 10 mandamentos e tal. Mas enfim, Deus é quem começa a escrever de fato, né? Diretamente, por assim dizer, porque essa revelação, e o interessante é que a Bíblia é revelação. O que é algo revelado? É que estava oculto e não tinha como ser descoberto. Então, a palavra de Deus é a ação de Deus de se comunicar com o homem, né? Mostrando, revelando aquilo que o homem não teria condição alguma de saber. Então, a Bíblia são revelações de Deus. Aquilo que estava inacessível, oculto, por causa do pecado. Então, o ser humano não tinha como ter essa relação com Deus, né? E Deus vai se comunicando com o homem através da sua palavra. E a gente vê desde o Antigo Testamento muitas maneiras Deus foi usando. E isso foi sendo registrado, né? Então Deus foi se comunicando lá através de profetas, por exemplo, ou de uma figura lá como a sarça, né? No capítulo 3 de Êxodo, a sarça ardendo, anjos sendo enviados, enfim, você tem muitas maneiras. É por isso que o autor dos Hebreus, no capítulo de número 1, verso 1, ele diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Então, Deus veio ao longo da história, e aí só recordando também, tá? Isso aqui eu já falei, mas quero repetir para gravar mesmo na mente. 1.500 anos, né? Desde que foi escrito Gênesis até o último livro, Apocalipse. Então isso durou 1.500 anos, as escritas, né, da Bíblia. Enfim, mas voltando. Então Deus é aquele que conduziu esses homens. Deus foi se revelando, é a revelação de Deus. Tá? Então não teria como o ser humano estar tendo conhecimento de Deus, da sua vontade, de quem era Deus, se Deus não se revelasse ao homem. E aí Deus se revelou tanto pelas Escrituras quanto pela natureza. É que a natureza, a criação, a própria Bíblia diz isso. E olha só, nós só sabemos que Deus se revelou pela natureza porque a Bíblia afirma, né? Mas a natureza é uma revelação, a gente chama de revelação natural ou revelação comum de Deus, onde Deus ele deixa evidências, deixa provas, né, da sua realidade ou da sua existência. A própria Bíblia, em Romanos capítulo 1, por exemplo, verso 19, vai falando isso, né? Que Deus vai mostrando, Salmo 19 também, enfim, outros textos vai dizendo isso, né? Que a criação, o cosmo, a natureza, a fauna, a flora, então você tem Salmo, você tem, aí como eu disse, Romanos, falando isso, né? Que isso são revelações de Deus. Mas a revelação perfeita no sentido que comunica ao homem de uma forma inequívoca, deixa claro quem é Deus, seu propósito, né, em alcançar o homem, resgatá-lo, a condição do homem, enfim, todas essas informações são revelações, porque o pecado fez com que nós nos distanciássemos tanto de Deus que nem nós sabíamos de quem nós estávamos falando ou quem nós estávamos buscando. Havia uma sede na alma do ser humano, mas ele não sabia, e ele não sabe, na verdade, né, que sede é essa. É por isso que vai fabricando deuses, ídolos, formas de preencher esse vazio. Então a palavra de Deus vem, nos alcança e nos mostra. Esse vazio é porque falta Deus, a presença de Deus. Nós rompemos com Deus.
nós nos afastamos de Deus, né? Então, a palavra de Deus é quem traz para nós a revelação daquilo que nós, por ser aqueles que foram criados por Deus e tem o vazio dentro de nós, nós sabemos pela palavra de Deus que é Deus que nos falta, né? Ou seja, no sentido que o que falta na minha vida, quando eu não tenho o Espírito Santo habitando em mim, não sou salvo, o que falta em minha vida não é o que vai preencher isso, não é as finanças, não é dinheiro, não é fama, não é prazeres, não é tudo aquilo que eu posso ainda aproveitar deste mundo, ainda que seja legítimo, mas essas coisas não preenchem. E até essa informação é a Bíblia. Então a Bíblia, ela é, por isso que Paulo disse, é proveitosa para tudo isso, né? O quão é importante, amados, nós, discípulos de Cristo, nós cristãos genuínos, que queremos amadurecer na nossa fé, nós temos a relação com esse livro. Tem um texto, não é texto bíblico, né? Um texto aí de algum teólogo, que ele disse o seguinte: ou este livro nos afastará do pecado, ou o pecado nos afastará desse livro. Então olha só, né? A Bíblia, o próprio salmista, no Salmo 119, que o Salmo 119 é o capítulo, né? E é o maior salmo que tem na Bíblia. O Salmo 119 é a declaração do salmista Davi a respeito do amor que ele tem pela palavra de Deus. Então, todos os 176 versículos do Salmo 119 é a declaração: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia, né? Eu não aparto o meu coração desta lei, medito nela todo dia, enfim, a tua lei me fez prudente, os teus mandamentos me faz mais sábio do que os anciãos e tal. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, ou meus caminhos, né? Como vai purificar os jovens o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então nós temos declaração assim, poética, completa, plena a respeito do amor à palavra de Deus, no Salmo 119, por exemplo, entre outros salmos que também declara, né? A palavra do Senhor, ela é mais valiosa do que o ouro puro, né? O ouro é mais valioso que possa haver, a palavra do Senhor é mais valiosa. Então, Provérbios também, enfim, tem essas declarações ao longo da Bíblia, né? Os profetas, eles vêm dizendo, né? Ouve a palavra do Senhor, né? Vocês desprezaram a palavra do Senhor, também Deus vai desprezar a oração de vocês. Olha como é grave o desprezo pela Bíblia, ou esse relacionamento desleixado com a Bíblia, né? As próprias orações por Deus são também rejeitadas, quando a pessoa rejeita a palavra de Deus, porque quem está rejeitando a palavra de Deus está rejeitando o próprio Deus. Então não tem como, eu me relaciono com Deus, mas a palavra de Deus não me interessa muito. Não, isso aqui não tem sentido. Jesus disse: quem recebe as minhas palavras, olha só, né? Esse vai ser salvo. No examinar das Escrituras é que vocês vão ter a vida eterna. São elas que testificam de mim. Eu não julgo ninguém. As palavras que eu tenho pregado, é essa que vai julgar no último dia. Enfim, amados, a importância de conhecermos esse livro, de conhecermos Deus por meio da sua palavra, não é? E aí a gente percebe que Deus fez isso, se comunicou com o homem, revelou ao homem a sua vontade, e nós só sabemos quem Deus é porque Deus, ele se revelou através das Escrituras Sagradas, e nós sabemos que Deus é bom, Deus é santo, Deus é puro, Deus é um ser perfeito, absoluto, é o Criador, ele enviou Jesus, Jesus é o nosso Salvador, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós sabemos as áreas da nossa vida que precisam ser corrigidas, nós temos os parâmetros, as referências para que a gente possa se guiar por meio daquilo que está ensinado na palavra de Deus, os ensinamentos que ela traz para nós, né? Os diversos ensinamentos, como que o ser humano deve viver. Então a Bíblia, ela dizem alguns que é o manual para a vida cristã, é o manual para a vida humana, na verdade, né? É claro que a Bíblia não atende curiosidades nossas, ela não foi escrita para atender curiosidade, porque tem gente que tem curiosidade que a Bíblia, ela não se preocupa em responder. A Bíblia não responde tudo que o ser humano quer saber, a Bíblia responde tudo que o ser humano deve saber, é diferente.
né? Então, Deus nos deu um cérebro também para a gente pensar um pouquinho a respeito de algumas coisas que são do nosso cotidiano. Agora, os princípios e os valores, aí a Bíblia traz, que é o norte para a nossa vida. Então, a gente precisa aprender, ensinar, ter a clareza quais são os princípios e quais são os valores ensinados pela Bíblia, concernente a tudo, concernente à vida. Aí nós pegamos esses princípios e valores e aí sim, nós comparamos com aquilo que nós estamos fazendo, falando, sentindo, pensando, se esses valores e esses princípios confirmam ou reprovam. Então, a Bíblia é o livro norteador da nossa vida. Nós não temos outro parâmetro de fé. Nós não temos outra fonte a qual buscamos uma referência para a nossa vida. Nós não temos outro meio para sabermos a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não temos. A única regra de fé e prática que nós temos é a palavra de Deus. Quem quer substituir a palavra de Deus por outras coisas, sonhos, revelações, profecias, até essas ações do Espírito Santo, né? Quem quer substituir está correndo um risco muito grande de ser enganado, de ser conduzido não por aquilo que é seguro, porque até a própria Bíblia diz que essas coisas precisam ser analisadas, julgadas, discernidas, peneiradas. E qual é a peneira? É a Bíblia Sagrada. E tudo que Deus falar por meio de sonhos, de profecias e de qualquer outro meio, tem que ser sempre um conteúdo que a Bíblia já ensina. Deus não falará absolutamente nada além do que já está falado na Bíblia. E muito menos algo que contrarie a Bíblia. É por isso que a gente precisa entender. Aqui está a perfeita revelação de Deus. A Bíblia toda ela não é parte dela. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem uma corrente teológica chamada de liberalismo, né? E eles afirmam o seguinte, que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Mas nós, que não somos dessa corrente liberal, nós afirmamos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. E embora, como eu disse, vou repetir, a gente precisa fazer a triagem, a gente precisa peneirar. Opa, é palavra de Deus, mas cabe para nós a prática do Antigo Testamento, por exemplo, sacrificar animais? Guardar um dia lá como sagrado, que era o sábado, né? Julgar, punir as pessoas por apedrejamento, essas coisas, né? Adorar a Deus lá em Jerusalém e tal. Algumas práticas que eram somente relacionadas ao Antigo Testamento, não, porque o Novo Testamento não confirma isso e nós nos guiamos pelo Novo Testamento. Porém, em tudo isso que foi feito, ensinado, há de alguma maneira a ser extraído para nós princípios e valores. A prática em si, o Antigo Testamento, só é continuado para os discípulos de Cristo se o Novo Testamento confirma, né? E essas coisas que eu falei, por exemplo, o Novo Testamento não confirma. E até mesmo lendo no Novo Testamento, eu estou repetindo isso aqui, ou falando isso aqui, porque em hermenêutica a gente já falou sobre isso, não sei se vocês recordam, né? Mas estou trazendo novamente essa informação. Até o Novo Testamento nós precisamos entender. Por exemplo, a carta de Paulo lá aos Coríntios, né? Lá na cidade de Corinto, cidade grega e tudo mais, ele deu orientações, conselhos para alguns irmãos lá, terem alguns comportamentos. Aí a gente precisa saber, esses comportamentos servem também para todos os cristãos em toda a época? Aí é preciso estudar, e a gente teve a matéria hermenêutica, né? Que a gente estuda a cultura, a gente estuda as línguas originais, a gente estuda a história, enfim, a gente tem todo aí esse meio aí, tá? Então, só o último texto aqui para a gente fechar essa questão da inspiração. Então, todos os homens que escreveram, todos os autores ou os escritores, eles foram conduzidos por Deus. Nenhum deles falou por sua vontade própria. Agora, Deus respeita, isso que é interessante da inspiração bíblica, Deus respeita as limitações de cada um, as características de cada um, o conhecimento de cada um, as experiências de cada um, o tempo cultural que eles estavam vivendo, né? Porque, como eu falei, 1500 anos, então Moisés, quando viveu lá 1500 anos antes de Cristo,
a cultura, o conhecimento do mundo, do próprio Moisés, era diferente do apóstolo Paulo, por exemplo, que já tinha conhecimento dos gregos, né, que já tinha todo o Antigo Testamento à sua disposição, os profetas e tudo mais. Moisés não tinha nada, né? Moisés que começa a escrever lá porque Deus foi conduzindo ele, falando diretamente ou mostrando de alguma forma, tá? E tem relatos históricos também, então a gente precisa entender toda essa dinâmica. Então, assim, Deus respeitou tudo isso. Como que Deus respeita ainda as características do homem e faz com que este homem escreva exatamente o que Deus quer? No tempo verbal, olha só, porque, por exemplo, se a pessoa escreve lá num tempo passado, mas Deus quer falar do futuro, ou a pessoa escreve do tempo presente e Deus quer falar do passado, quer dizer, já o negócio ia dar ruim, né? Só que a pessoa escreve até o tempo verbal. É por isso que nós chamamos de inspiração plenária, tá? A Bíblia ela é inspirada plenamente. Isso quer dizer que até o tempo dos verbos, os termos, todos eles são plenamente, absolutamente inspirados por Deus. Ou seja, eles escreveram não só o termo, mas como Deus quis que eles escrevessem. Como que Deus fez isso e não foi mecânico, no sentido que Deus foi falando e eles escrevendo? Ou Deus não manipulou, ou Deus não fez com que eles perdessem a consciência para fazer isso? Eu não tenho ideia. A soberania de Deus é quem conduz esse processo, né? Ou seja, de respeitar todas essas características humanas, mas ainda assim fazer com que esses homens escrevessem exatamente o que Deus queria que eles escrevessem. E olha o que Judas 3 vai nos contar, vai nos mostrar. Aqui eu percebo nesse texto, né, a gente falou dos dois lá, tanto de 2 Timóteo quanto de 2 Pedro, mas esse de Judas, verso 3, ele nos dá um indício, né, dessa condução de Deus. Porque o autor, ele mesmo diz, ele ia escrever a respeito de um assunto, de um tema, que veio no coração dele, falou, vou escrever sobre isso. Mas foi mudado. Então, olha como aqui, para mim, é muito evidente essa condução de Deus, de uma forma misteriosa, de uma forma que a gente não consegue explicar exatamente, né? Verso 3 de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Então, ó, Judas, ele foi escrever sobre a comum salvação. Só que isso foi mudado, né? Na mente dele, no coração dele, de alguma maneira. E ele diz assim, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, ele escreveu sobre a salvação e aí ele acaba escrevendo sobre a batalha da fé, né? Então, para mim, aqui é uma evidência de como Deus foi conduzindo isso. De que até ele quis escrever, intentou escrever sobre algo, sobre um tema, mas ele foi conduzido a escrever sobre outro tema. Como Deus fez isso? É misterioso. A gente não sabe, né? Talvez uma percepção dele, que ele entendeu alguma coisa, que ele percebeu alguma coisa e foi escrever. Porque, como eu disse, não é uma psicografia. O que é psicografia? É aquilo que o famoso Chico Xavier fazia, né? Dizia ele que os espíritos comunicavam com ele e ele escrevendo. Isso é psicografia, né? Não é isso, amado. Inspiração não tem nada a ver com essas coisas, não, né? Que ele para aqui e Deus vai falando na mente dele. Não é isso, né? Mas, de alguma maneira, Deus vai usando a percepção de cada um, o olhar de cada um, a capacidade de perceber as coisas. Por exemplo, os evangelhos é uma evidência da inspiração de Deus, porque conta-se a mesma história, só que com olhares diferentes. A gente já discutiu isso também na hermenêutica, né? Ou seja, o que o Mateus fala a respeito da mesma coisa, o Marcos fala, só que eles destacam coisas diferentes. Então, olha só, como Deus usa, né, as características de cada um. E os dois são inspirados, e os dois falam sem entrar em contradição. Só que eles vão tendo percepções diferentes porque são seres humanos, indivíduos. E isso é inspiração bíblica. Diga, Willis. Eu queria fazer uma pergunta. Claro, fica à vontade. É o seguinte, a gente fala de livros inspirados, correto? Mas assim, o que determina que os livros apócrifos não são inspiração? Assim, para a gente entender, baseado em que é determinado que eles não foram inspiração?
Tá, vamos lá. Eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas lá na frente eu entro mais em detalhe, tá? Mas vamos agora. Mas vamos falar, para não ficar sem resposta aí, e é pertinente sim a sua pergunta, né? Mesmo que depois eu vou entrar com mais detalhes e vou mandar para vocês imagem, vou mandar para vocês informações, slides e tudo mais, até para que vocês tenham mais guardadinho em arquivo essas coisas, tá? Mas vamos lá, uma breve explicação sobre essa questão. Primeiro, o que são livros apócrifos, né? Porque talvez nem todos aqui saibam do que você está falando aí. Livros apócrifos são os livros que eles não foram reconhecidos como inspirados por Deus. Qual era o critério? Lá no começo, onde a Bíblia estava sendo formada, como eu falei, a Bíblia eram diversos livros, né? Na época de Jesus, o Antigo Testamento existia do jeitinho que nós temos aqui. Só que o Novo Testamento ele foi sendo escrito. E não era escrito assim, escrito põe aqui na Bíblia. Foi escrito põe aqui na Bíblia, não é isso. Os chamados pais da igreja, aqueles primeiros líderes da igreja, depois dos apóstolos, né? Os apóstolos morreram, a gente está falando do segundo século. Então o último apóstolo morreu ali no final do primeiro século, ano 96, 97, no máximo 99 depois de Cristo. Foi o apóstolo João, foi o último apóstolo a morrer. E aí o que acontece? Eles escreviam e enviavam, o Paulo enviava lá para a igreja de Colosso, né? Lá para a igreja de Corinto, lá para a igreja de Roma. Então eles iam escrevendo e enviando essas igrejas locais. E algumas cartas iam circulando, como por exemplo o próprio Colossenses, como eu falei, Filipenses, eram chamadas de cartas circulares. Então chegava lá em Colossos, eles liam, como era próximo, né? Mandavam para Filipos também. Aí eles liam, então eram cartas que iam passando de igreja para igreja e tal, entre esses irmãos. Aí no segundo século, os líderes principais que havia, né, da igreja no mundo, eles começaram então a se preocupar com esses escritos. Ele falou, não, então vamos saber, porque não havia só as cartas dos apóstolos, havia muitas pessoas que começaram a escrever a respeito de Jesus, enfim, né? E aí o que acontece? Ele falou, não, vamos nos reunir, a gente está falando da liderança, as principais lideranças, né, que havia no mundo até então, né, porque o evangelho já tinha se espalhado por todo o mundo, por todo o Império Romano. E aí eles começam então a falar, tá, mas quais são inspirados? Quais são os critérios? O que a gente vai usar para reconhecer que essa é a palavra de Deus, esse livro, esse escrito, ele é reconhecido? Quais são os critérios? Aí começaram a falar, bom, primeiro, tem que ser escrito por um apóstolo de Cristo ou por uma pessoa que andou com Jesus. Esse escrito não pode ter contradição com nenhum outro escrito e nem com o Antigo Testamento. Então você tinha as evidências externas e evidências internas. As internas é isso. Não pode ter um ensino que contrarie, né, que seja oposto, que vá divergir de outros escritos, de outros apóstolos. Por exemplo, recebeu lá a carta de Tiago. Tá, o que Tiago ensina aqui? Contraria o que Pedro escreveu, que João escreveu, que Paulo escreveu? Não tem contradição. Opa, passou então em um critério, né? O Antigo Testamento tem alguma... Não tem. Tá? Ele andou com Cristo, não foi apóstolo. O Tiago da carta, né? Meio irmão de Jesus. Não, mas andou com os apóstolos, né? Teve inclusive contato com Jesus. Enfim, tinham critérios. Esses critérios que eram o crivo. A gente chama isso de cânon, né? O cânon, a palavra cânon, quer dizer régua ou regra. Tanto faz, régua ou regra, né? Que as duas coisas elas têm uma finalidade próxima, aí, principalmente naqueles dias lá. Então era o cânon, é por isso que a gente chama de livros canônicos e livros não canônicos. Esses livros apócrifos, na verdade, eles não foram reconhecidos e a igreja, assim, durante, a gente está falando do segundo século, até o 16º século, ou seja, até o ano 1500, esses livros nunca, por todos os líderes, durante esses vários séculos, 12, né? 13, desses 13 séculos, nunca foi reconhecido de fato. Nunca. Quem que pega esses livros, resgata esses livros e introduz na Bíblia? São os católicos, porque houve a reforma protestante com Martinho Lutero em 1517. E o que o Martinho Lutero fez? Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Então ele começou a questionar ensinos da Igreja Católica, até então era a única igreja que existia, instituição no mundo, né, religiosa, e eles começaram ao longo desses séculos
a ensinar um monte de coisa que a Bíblia nunca ensinou. Como, por exemplo, penitência, indulgência, né, que era a compra do perdão, purgatório, doutrinas que a Bíblia nunca, né, não tem como você ensinar isso com respaldo bíblico. Então, assim, só que eles ensinavam, a Igreja Católica era a autoridade máxima, ela estava acima das Escrituras Sagradas. Até hoje, o catolicismo tem esse parâmetro. É a Igreja que determina a Escritura. Não é a Escritura que determina a Igreja. Isso é doutrina católica até hoje, né? Enfim, mas voltando um pouquinho. Então, o que aconteceu? Nesse período, Martinho Lutero, ele começou a questionar esses ensinos da Igreja Católica, porque ele não achava isso na Bíblia. E aí eles começaram, então, a não ter argumento, né, doutrinário bíblico, eles começaram a pegar esses livros para ter respaldo. Né? Então introduziram, se não me falha a memória, 9 livros a mais, que são esses chamados oh meu Deus, eu estou em outra frase aqui, outro termo, apócrifo, obrigado. É porque assim, eles não chamam de apócrifos, né, Willis? Os católicos não chamam de apócrifo. Nós, cristãos protestantes, é que chamamos eles e consideramos apócrifos. A palavra apócrifo dá esse sentido de oculto, escondido, ou seja, não inspirado. Eles chamam de deuterocanônico. Eles dão o nome desse livro de deutero, ou seja, segundo cânon. Né? Deutero, segundo, canônico, então cânon. Eles chamam de segundo canônico, né? O segundo cânon deles. Nós chamamos então de apócrifos, ou seja, não inspirados, ou livros ocultos, né? Então aí é por isso que... Tá, mas os critérios, você perguntou dos critérios, né? Lá na frente eu ainda vou acrescentar mais alguma coisa, mas por enquanto já mais ou menos deu aí uma ideia? Ah, então ótimo, bora lá. Eu só não vou prolongar, porque senão... mesmo porque eu não tenho todas as informações na mente, né? E eu quero passar para vocês algo mais completo. Mas essa é a introdução, tá? E talvez até o principal eu já coloquei aqui. Mas depois eu acrescento mais aí. Tá bom? Obrigado pela pergunta, e é isso aí, amados. Pergunta aí, Manselmi, que tá ali no oculto e no escondido também, ó. Falando de oculto e escondido, ela tá no oculto e no escondido ali, só no áudio. Mas vamos lá. Então, tranquilo já, né, sobre a questão da... inclusive, esse é o critério, né, para todos esses livros aqui. Eles foram muito criteriosos, não foi uma coisa assim aleatória. Não, esse aqui não. Eles passaram por comissões e comissões. Né? Líderes que não tinham interesse em comum um com o outro, ou não tinha instituição ainda, não tinha a instituição ainda católica, né? Que foi a partir do ano 313, não foi antes disso um pouco. Né? O Constantino, ele na verdade, ele dá mais recurso para que isso se fortaleça, mas quem decide a princípio anterior a Constantino, que era o imperador, que foi quem criou o cristianismo católico apostólico romano, né? Então, assim, Jesus nunca ele fundou o cristianismo. Os apóstolos, os pais da igreja, os teólogos, né, os ensinadores, os líderes, nesses primeiros 300 anos, os 3 primeiros séculos, eles nunca criaram, sabe, essa hierarquia, essa estrutura. Isso aqui começou com o imperador Constantino, né? Então, ele, como um político bom que era, viu que o povo estava se debandando, né, do seu governo, e ele viu que esse povo cristão estava crescendo assim absurdamente, sem freio nenhum em todo mundo. Então ele se declara cristão, apoia os cristãos, porque até então eram perseguidos, eram torturados e eram mortos, né? Viviam como animais nas florestas, as famosas catacumbas de Roma, né? Enfim, viviam como marginais mesmo, né? Criminosos. Então ele pega e numa jogada política, então ele fala, não, eu sou cristão, inventou uma história lá e tal, que Jesus enviou um símbolo para ele de uma cruz e tal. Enfim, é uma história, para a história da igreja, a matéria e história da igreja, a gente vai lidar com isso aí melhor, com mais detalhe. Mas o que acontece? Esse critério, ele foi muito rigoroso, né? Muito rigoroso mesmo. Até do Antigo Testamento também, como foi feito isso? Então, não só o Novo, a gente está falando do Novo, né? Época de Jesus, apóstolo e tudo mais. Mas antes de Jesus, era tanto quanto rigoroso. Talvez até mais rigoroso ainda do que o Novo Testamento. Porque os escribas, que eram os escritores, né? Eles, assim, tinham uma reverência absurda pelo nome de Deus, né? Os profetas, as profecias, tudo isso era uma nação, né?
tendo aí esse cuidado, era um povo todo, né? Então, assim, é uma coisa muito rigorosa desde o Antigo Testamento, toda a Bíblia. Então, assim, é o livro mais bem documentado do mundo. Eu também vou trazer um númerozinho para vocês lá. O número eu não lembro de cabeça, né? Alguns sim, outros não, mas eu quero trazer algo mais assertivo. Então, vou mandar para vocês digitalizado, como eu falei lá em slide e tudo mais. Mas, assim, é absurdamente documentado. Muito documento de relatos bíblicos, manuscritos. Quando é achado um em um lugar, em outro lugar, quando comparam eles, não há contradições. Olha só, datas bem diferentes umas das outras, só para a gente entender como foi preservado, né, a Bíblia Sagrada ao longo dos séculos. Né? Então, assim, é o livro mais bem documentado e confiável que nós temos da humanidade. Nós temos outros escritos, como eu falei na aula passada, os escritos de Platão, né, Homero, foram escritores, historiadores importantes da humanidade, né? Deixaram aí muitas coisas escritas, desde lá dos sumérios, egípcios, né? Os gregos, os romanos. Então, assim, por exemplo, hoje, nas universidades, na profissão, no direito, né? Na advocacia, é tido a base como a lei romana. Então, você tem escritos lá de Roma, né? A base hoje da advocacia, do direito, é a base romana. Só que a gente tem, anterior a Roma, a gente tem lá os escritos de Moisés, né? Mas eu quero dizer que os documentos para essa atividade do direito é Roma. Eu quero dizer o seguinte, tem escritos, a humanidade escreveu muitas coisas, arqueologia, história, geografia, né? Astrologia ou astronomia. Tá? Então, todas essas ciências desde o Egito, né? Ou antes do Egito, como eu falei, os sumérios, por exemplo, antes do Egito. Antes de Moisés, né, tinha algumas leis lá também, chamado Código de Hammurabi, ou de... agora eu vou esquecer o nome, não lembro se a pronúncia é essa, me cobrem lá que eu mando direitinho, tá? Mas acho que é Ganesh, né? Tinha dois códigos, Hammurabi, não é Ganesh, é alguma coisa parecida assim. Me cobrem lá que eu mando direitinho a pronúncia, tá? O nome certinho. Enfim, o que eu quero dizer é que havia muitos escritos. Só que o povo de Deus, por entender que aquilo era a revelação de Deus, era a palavra de Deus, então precisaria ter muito critério para aceitar ou não aceitar tais e tais escritos, né? Então a gente percebe essa seriedade aí, para a gente entender que a Bíblia não é uma coisa assim aleatória, né? Quero ler com vocês então agora alguns textos do Antigo Testamento, né? Então, os 4 textos que eu vou pegar aqui do Antigo Testamento, para falar o quê? Sobre a importância que o Antigo Testamento, né? Os judeus, eles davam às Escrituras Sagradas. Olha como Deus foi instruindo desde lá da Antiguidade a respeito da importância da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Lá em Josué capítulo 1, versos 7 e 8, e a gente vai vendo agora como desde sempre Deus ele falou e ensinou sobre a importância das pessoas guiarem as suas vidas, se alimentarem, né, espiritualmente falando, e até intelectualmente falando também, porque o ser humano ele é guiado por aquilo que preenche a sua mente, né? Aquilo que a gente vai preenchendo na nossa mente de informação, enfim, a gente é guiado, nós somos seres racionais. Nós somos seres que refletimos, que pensamos, que comparamos. E aí tomamos decisões a partir das informações que nós temos. Isso aqui é básico, né, da vida humana, nesse sentido. Não são os animais que vivem por instinto e a sua natureza que os guia, sem reflexão nenhuma, sem pensamento, sem decisão nenhuma. Então, os animais não decidem nada, eles nem podem decidir. Eles só podem fazer aquilo que eles estão geneticamente determinados, né? A sua espécie determinou que ele vivesse, que ele comesse, que ele gerasse, que ele, enfim, vivesse daquela forma. Não tem como ele escolher, ele não decide, não reflete. O ser humano não. Reflete e decide. A sua decisão é por causa de uma reflexão. E você reflete porque você teve informação. E essa informação veio de algum lugar. De alguma forma, né? E o que a gente está falando aqui, então, foi como Deus ele escolheu se comunicar com o homem, tá? Diz assim, ó, Josué capítulo 1, versos 7 e 8, tá?
falando para Josué após a morte de Moisés, o grande líder da nação, né? E Josué agora o substitui. Tão somente esforça-te. Perguntou alguma coisa alguém? Vamos lá? Bora? Vamos lá. Então, Josué capítulo 1, verso 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Então, quando diz a palavra lei, refere-se, né, à palavra de Deus, né? Que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha só. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Vamos lá que eu não lembro de cor aqui. E então prudentemente conduzirás. Então olha a ordem que Deus dá a Josué, que era o sucessor de Moisés, para que ele conduzisse a sua vida e consequentemente conduzisse o povo. Não se apartasse dele a Bíblia, né? No caso que nós chamamos de Bíblia hoje, mas até então era a palavra de Deus, os 5 livros de Moisés, a lei de Deus, enfim. E isso faria com que ele prosperasse seus caminhos, que ele fosse prudente naquilo que ele fizesse, guiasse o povo, ou seja, a sabedoria, os recursos que ele teria para viver fazendo a vontade de Deus e para ele guiar o povo de Deus, seria ter esse contato próximo, contínuo com a palavra de Deus. Então olha só, o Salmo 1, por exemplo, também dá a mesma orientação, o mesmo conselho, né? Esse Salmo 1 aqui, ele é muito interessante porque ele acrescenta algumas coisas aqui que diz assim, todo o Salmo 1, são 6 versículos só, a gente lê todo o Salmo, né? Bem-aventurado, então olha como começa o texto, é feliz, olha o que a Bíblia diz, é feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Por quê? É feliz porque não anda segundo o que eles concluem, o que eles ensinam, o que eles aconselham, de onde eles tiraram as referências que não foi da palavra de Deus, nem dos princípios, nem dos valores das Escrituras. Então é feliz quem não segue essas pessoas, né? Já fica para nós a lição, ó, o que rege, ou quem rege a nossa vida, não são sábios deste mundo, não são líderes deste mundo, não é nenhum escrito, né? Humano, sim a palavra de Deus. Aí nós seremos bem-aventurados. Olha o verso 2. Então diz que felizes são aqueles que não andam, né? Aí segundo o conselho dos ímpios e tal e tal. Antes tem o seu prazer, a sua alegria na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, amados. Alegria. É por isso que eu não consigo entender como um cristão genuíno, uma pessoa nascida de novo, diz que é cheio do Espírito Santo, que ama a Deus, e não tem apreço pela palavra de Deus. Não se inclina a ela todos os dias. Não tem a Bíblia como um alimento, sabe, cotidiano. Assim, não dá importância devida à Bíblia. Eu não consigo entender que espiritualidade é essa. Que amor é esse? Eu amo Deus, mas a sua palavra não amo? Meio estranho isso para mim. Verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui faz a relação, né? E a diferença, né? Associa o ímpio e o justo. Olha como o justo vive, olha como o ímpio vive, né? Então é bem interessante a gente entender isso. Mais um texto do Antigo Testamento, voltando lá, Deuteronômio agora, voltando lá para trás, Deuteronômio capítulo 17. Esse texto aqui para mim também, ele é muito interessante, né, para esse tema que a gente está falando aqui, que é a Bíblia, a importância das Escrituras para nós, que servimos a Deus. Capítulo de número 17, versos 16 ao 19. Deuteronômio, capítulo de número 17, versos 16 e 19. A gente precisa entender o seguinte, ó, quando Deus dá essa ordem para Moisés, dá essa lei para Moisés, o povo de Deus não tinha rei, nunca teve rei até então. Aliás, só foi ter uma pessoa que governasse, que conduzisse o povo de Deus num sistema de governo
monárquico, né, um rei, só lá com Saul. Então a gente está falando de, deixa eu mais ou menos pegar aqui, deixa eu ver, 1400 aqui, a gente está falando lá de uns 400 anos depois, arredondando, tá? Uns 400 anos depois é que surgiu o primeiro rei. Mas olha como Deus já se antecipa e fala qual seria a regra quando o povo dele tivesse rei. Embora não fosse a vontade dele, mas Deus, que é onisciente, saberia que isso ia acontecer. Então ele já dá os parâmetros, né, para que esse rei conduzisse o povo na vontade de Deus. Embora a monarquia, esse sistema de governo monárquico não fosse a vontade de Deus. Então a gente já aprende uma coisa interessante aqui, que o Antigo Testamento, como Deus conduzia o povo, não era a vontade perfeita de Deus. Deus foi tolerando esse povo ao longo da história, amados. Né? Aí sim, no Novo Testamento a gente vê essa vontade de Deus mais clara, né? Essa proposta já a partir do sacrifício de Cristo, a redenção, aí sim, a vontade de Deus ela é mais próxima daquilo que de fato é a vontade de Deus. Ou seja, vou dar só um exemplo. O Antigo Testamento regulamentava o casamento com mais de uma pessoa. Nunca foi vontade de Deus, a poligamia. Só que Deus, tolerando, falou, tudo bem, é assim que vocês vão viver? Não é minha vontade, mas vocês vão ser diferentes do que as outras nações, que maltratavam as mulheres e tudo mais. A escravidão nunca foi vontade de Deus. Deus disse, não é minha vontade, vocês não devem viver assim. Mas eles estavam vivendo assim. Então Deus fez com que eles fossem melhores do que as nações em volta, que tratavam o empregado como objeto. E eles não seriam assim. O que eu quero dizer é que Deus foi tolerando e conduzindo esse povo, levando à maturidade até chegar a Cristo, o Novo Testamento e tudo mais, né? Então olha só que coisa interessante. Deuteronômio, capítulo de número 17, versos de número 16 ao 19. Diz assim, porém, aqui são os deveres, né, de um rei. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. Ou seja, quando um rei assumisse, ele não faria o povo de Deus multiplicar para si muitos cavalos, né, que era a força militar, a riqueza, tá certo, da época, né? Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Então, essa era a ordem para o rei que fosse governar o povo de Deus. Tampouco para si multiplicará mulheres para o seu coração, para que o seu coração não se desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá um traslado, né, um documento, desta lei, num livro, do que está diante dos sacerdotes e levitas. E será consigo, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estatutos para fazê-los. Então olha só, assumir um rei, o povo de Deus, não poderia fazer o povo voltar para o Egito, porque Deus tirou esse povo do Egito. Não poderia multiplicar muitas riquezas para si, cavalos, carros e riqueza, prata, ouro, e nem poderia ter muitas mulheres, para que essas mulheres pagãs corrompessem seu coração. Vocês conseguem me falar se teve algum rei que fez tudo isso aqui, exatamente tudo isso, de uma vez só? Não? Não lembro de nenhum, não. Aliás, que fez não, né? Que deixou de fazer. Talvez a pergunta minha foi certa. Que deixou de fazer tudo isso. Foi Salomão. Salomão volta para o Egito, faz aliança com o Egito, né? Multiplica para si riquezas assim, mais do que Deus tinha dado. Ele tem muitas mulheres, a Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. Todas essas mulheres foram por causa de alianças políticas entre os países em volta. Então, os 3 pecados que a Bíblia diz que o rei não poderia cometer, ele cometeu os 3. Por que ele cometeu todos esses pecados? Por não cumprir o quarto conselho, o quarto ensino aqui, ó. Qual era o quarto? É que escrevesse tudo isso,
colocasse do lado do seu trono e todos os dias lesse isso. Olha só. Então o que fez Salomão pecar contra tudo aquilo que Deus disse que o rei não poderia fazer? Foi justamente deixar de ler as Escrituras. Deixar de todos os dias dar a importância de guiar a sua vida como um governante, como líder e como uma pessoa que professava o Deus Israel, né? Ele desprezou, é o que muitos cristãos fazem hoje. É que grande parte da cristandade, dos chamados discípulos de Cristo fazem hoje, não dão a importância devida à palavra de Deus. É por isso que pecam à torta e à direita, vivem mal, vivem, sabe, numa imaturidade. Porque imagina, todos os dias eu acordo de manhã, antes de tomar café, ou tomo um cafezinho lá, sei lá, primeiros minutos, primeiro momento ali do dia. Aí eu abro a Bíblia, aí a Bíblia fala assim para mim: não fale mal das pessoas. Aí no outro dia eu acordo, aí leio de novo na Bíblia: não fale mal das pessoas. Aí outro dia eu acordo de novo, aí leio de novo: não fale mal das pessoas, não prejudique as pessoas. Se todos os dias eu estou em contato com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, ela me advertindo, ela me orientando, ela me exortando, ela me guiando, vai ser muito mais difícil eu errar naquilo, porque eu estou sendo todos os dias, advertido por Deus, guiado por Deus, não é? Então assim, é muito mais difícil. Vamos pecar? Vamos pecar, porque somos pecadores e o problema não está com a palavra de Deus, o problema está com a gente. Mas é muito mais difícil com aquele que ele todos os dias... É por isso que a Bíblia diz aqui no Salmo que nós lemos: é feliz, é bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor todos os dias, de dia e de noite. Então quem tem a Bíblia Sagrada como seu alimento espiritual, como o seu guia na vida, como a sua fonte de conselho, como seu alimento diário, lhe dá importância devida, é um crente diferenciado. Há muito mais probabilidade de ser amadurecido, de enfrentar as lutas da vida, ainda que peque, que erre, mas terá muito mais condição, inclusive, de se reerguer, porque ele está saturado, a sua vida é alicerçada, é estruturada na Bíblia Sagrada. Não é levado, conduzido por ventos de doutrina, heresias. Eles conseguem identificar. Por que os irmãos não conseguem muitas vezes identificar o ensino errado? Porque não conhece o certo, meu Deus do céu, é uma coisa lógica. Não é? Então, eu quero parar por aqui e a gente continua na semana que vem, se Deus quiser, tá? Só vou deixar um texto aí para vocês lerem, tá? Então, tanto vocês que estão aqui ao vivo, quanto os irmãos que vão assistir depois, lê Neemias, capítulo 8, livro de Neemias, procura lá, Neemias, capítulo 8, verso 1 ao 8. Neemias, capítulo 8, verso 1 ao 8, e depois pula para o 18, tá? Então, Neemias, capítulo 8, verso 1 ao 8, né? E depois pula para o 18. Esse texto eu fecho aqui, essas referências, para falar sobre a importância, né? E a gente está falando de momentos diferentes. Aqui eu falei de Josué, eu falei de Deuteronômio, eu falei aqui de Salmo, eu falei de Neemias agora. São períodos históricos diferentes. E a ênfase, a orientação, o conselho, a advertência, o ensino é o mesmo, é sobre a palavra de Deus para o povo de Deus. Então em Neemias, já adiantando, mas vocês têm que ler lá, tá? Para pegar mais informações lá. Mas o povo ali, a grande reforma, o grande avivamento do Antigo Testamento, o grande avivamento em toda a história do Antigo Testamento se encontra aqui em Neemias. Qual foi o grande avivamento? Que eles desejaram, eles pediram a palavra de Deus. Não foi o profeta, não foi o sacerdote, não foi o líder, é o povo. Quando teve sede pela palavra de Deus que estava sendo esquecida. É por isso que eles chegaram naquela situação precária, que abandonaram, desprezaram a palavra de Deus, mas eles pediram ali, houve um grande avivamento naquele povo. E aí vocês vão ler lá, que eles ficaram lá 7 dias, ininterruptamente. Então, aliás, desculpa, né? Não 7 dias, 24 horas todo dia, mas acho que foi 6 horas lá diária em pé, ouvindo a palavra de Deus durante 7 dias. Aí veio o grande avivamento. Leiam aí esse texto. E aí a gente continua na semana que vem, se Deus quiser. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus